Então agora, irmãos, vamos passar para os irmãos as principais perguntas que eram feitas nas reuniões a respeito da quinta parte. Iniciando com uma pergunta sobre o Natal. Como os irmãos já sabem, no ano 70, os romanos dizimaram a igreja, praticamente acabaram com o cristianismo, e aí então, quando chegou no ano 300, a religião oficial de Roma era o mitricismo. Eles acreditavam no deus Mítria, tudo idolatria, deus do fogo, deus da água. E nesta época, no ano 300, o rei de Roma era Constantino. E aconteceu que Constantino iria entrar em guerra contra Alexandria. E como nessas alturas Roma já não era mais tão forte como era antigamente, Constantino estava temeroso. Ele achava que ele poderia perder a guerra. E foi então quando um dia Constantino teve uma visão diabólica. E nesta visão ele viu o Cristo pregado na cruz, sendo que o Cristo falou para ele: dê uma cruz de madeira para cada soldado, vão e fazem assim e assim que vocês vencerão a guerra. Constantino creu e foi isso que ele fez. Os soldados foram todos com uma cruz de madeira na mão e aconteceu que eles acabaram ganhando a guerra. Foi então que Constantino se converteu ao cristianismo e quando ele voltou para Roma, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi assim que Constantino começou a substituir todos aqueles deuses do mitricismo pelo cristianismo. A festa principal que eles tinham era no dia 25 de dezembro, que era a festa do Deus do Sol. Ele substituiu, passou a ser o nascimento de Cristo. Por isso, irmãos, que Natal é idolatria. Existem muitos membros da congregação cristã que comemoram o Natal. No dia 24 de dezembro, é só os irmãos olharem no Facebook e aí os irmãos verão quantos crentes desejando Feliz Natal. Ora, irmãos, isso, como os irmãos estão vendo, é pura idolatria. Se no meio desses que fazem isso existem crentes que praticam na inocência, com certeza o Senhor os irá orientar, porque isso diante de Deus é uma abominação. Horóscopo. Muitos irmãos acreditam em horóscopo. Eles acreditam que os astros exercem influência sobre as nossas vidas. Agora vejamos bem, se os irmãos forem a um planetário ou consultarem algum livro de astronomia, os irmãos irão ver que realmente no espaço existem constelações em forma de um leão, escorpião, caranguejo, Sagitário, Peixe, enfim, todos os símbolos do zodíaco. Só que o que acontece, irmãos, é que na realidade no céu existem bilhões de astros. Existem bilhões de pontos os quais permitem que se faça qualquer desenho. Se, por exemplo, nós quisermos ir ligando os pontos, dá para se desenhar um carro, uma bicicleta, um cachorro, um homem, enfim. São tantos pontos que dá para se desenhar o que nós quisermos. Então, irmãos, o que aconteceu foi que, como no passado os homens não tinham muito o que fazer, então eles, inspirados pelo diabo, começaram a desenhar essas constelações do horóscopo. Para quê? Para que Satanás passasse a enganar o povo com astrologia, horóscopo. Leitura número 218. Tiago 4, verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Quem tem influência sobre as nossas vidas, quem as guia, é o Senhor Deus e não os astros. Então tem muitos irmãos que dizem: mas sobre o gênio das pessoas, eles acertam. Eu orei a Deus sobre isso, consultei o Senhor, e o Senhor respondeu que tudo isso é pura ilusão, são mentiras. Um irmão me fez a seguinte pergunta pelo celular: irmão,
Eu estou negociando o meu carro e no negócio está entrando um outro carro, só que o problema, irmão, é que o final da placa deste outro carro é 666. E agora, irmão, eu estou preocupado. O que o irmão acha disso? Devo fazer esse negócio ou não? Ora, irmãos, vejamos bem. O que Satanás mais quer é fazer com que nós tenhamos medo dele, medo de tudo aquilo que é dele, da sua simbologia, sendo que esse, então, é o seu objetivo. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é justamente ao contrário, mostrar para ele que tudo isso que ele inventa é tudo uma asneira, não vale nada, é lixo. Tudo isso é fruto de uma mente insana, ou então, em outras palavras, com todo respeito, da mente de um louco desvairado. Então, irmãos, toda essa simbologia é lixo, não tem valor algum. Tem um irmão que me perguntou, mas e quando um demônio toma um corpo de uma pessoa, o que acontece com o espírito desta pessoa? Neste caso, irmãos, o espírito da pessoa sai fora do corpo igual na hora do sono profundo. Quando o demônio sair do corpo da pessoa, ela retorna, porém, ela não irá se lembrar de nada. Por quê? Porque ele não deixou nada gravado em seu cérebro. Um crente que é músico, ele pode tocar bateria? Tem um irmão que é militar e ele toca bateria na banda do exército. Então ele falou que ele é criticado por alguns irmãos conhecidos devido ao fato dele tocar bateria, porque, segundo eles, a bateria era o instrumento o qual Satanás tocava no céu. Ora, irmãos, vejamos a falta de entendimento. Em primeiro lugar, todas as milhares de orquestras que existem no céu, todas possuem bateria. E não é porque Lúcifer se corrompeu que os demais bateristas pararam de tocar. Na orquestra em que Lúcifer tocava, foi colocado um outro baterista em seu lugar. Então, os irmãos, vejam só. Entre esses 711 milhões de demônios que andam pelos ares, muitos eram músicos no céu, que tocavam violino, flauta, clarinete. E não é por causa disso que ninguém mais vai poder tocar aqui na terra violino, flauta e clarinete. É verdade ou não é? Agora, uma dúvida a qual muitos irmãos têm a respeito de se falar contra o homossexualismo. Atualmente, a lei proíbe que se faça discriminação sexual. Então, irmãos, por exemplo, os pregadores, eles não podem de maneira nenhuma discriminar nenhuma pessoa. Eles não podem, por exemplo, discriminar um homossexual, discriminar uma prostituta. Agora, se pregar contra o homossexualismo, contra a prostituição, isto se pode. É a mesma coisa, por exemplo, a lei, ela permite o divórcio. Isso é legal. Porém, como a palavra de Deus é contra o divórcio, nós podemos muito bem falarmos contra ele. Isso não significa que nós estamos fazendo discriminação. Leitura número 219. 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Leitura número 220. Levítico 18, verso 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Leitura número 221. Romanos 1, verso 25 ao 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas que o Criador, que bendito é eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmãos, um ancião em cima de um púlpito, ele pode muito bem pregar contra tudo isso. O que ele não pode fazer é, por exemplo, se estiver ali na igreja um ladrão, ou um bêbado, ou uma prostituta, ou um homossexual, ele atacá-los diretamente, discriminá-los. Isto não se pode fazer. Porém, pregarmos contra tudo isso, não existe lei que proíba. Se for descoberto que um membro da congregação seja homossexual ou que seja um adúltero, ou que tenha praticado um furto, se poderá perfeitamente tirar a liberdade dele, não por discriminação, e sim porque ele infringiu a doutrina. É como, por exemplo, se um irmão nosso se divorciar e casar com outra mulher. Perante a lei, não tem problema nenhum. Agora, ele feriu a doutrina, ele feriu a lei de Deus. Então, se ele for sentado, não é porque ele está sendo discriminado, e sim porque ele transgrediu o mandamento da lei de Deus. Quantos mártires haverão da realeza? No mês de abril de 2016, o Senhor mostrou uma coisa interessante a respeito daqueles que pertencem à realeza e que serão mártires. O Senhor mostrou que de abril de 2016 até a volta do Senhor Jesus, estarão ou passarão pela graça de Deus 933 mil escolhidos. Então agora os irmãos vejam o que o Senhor revelou. Nesta primeira fase, o qual é essa que nós estamos e que irá até o dia em que as igrejas forem fechadas, o Senhor mostrou que ele irá recolher para o seu reino de glória 157 mil escolhidos através de morte natural e mais 16, os quais serão mártires. O Senhor mostrou que esses 16 morrerão ainda antes que se inicie o conflito armado da Terceira Guerra Mundial. Esses poderão ser da congregação ou de alguma daquelas 3 igrejas, as quais também pertencem à realeza. Agora, na segunda fase, a qual irá desde o dia em que as igrejas serão fechadas até o dia em que a besta se levantará, o Senhor mostrou que ele irá recolher mais 33.300 por morte natural e mais 7.735 que serão mártires, os quais serão levados a campos de concentração. Depois, então, na terceira fase, aquela em que aparecerá a besta e que vai até novembro de 2025, o Senhor mostrou que ele irá recolher mais 38.600 escolhidos por morte natural e mais 37.467, os quais serão mártires. E, finalmente, na quarta fase, a qual será aqueles 42 meses de uma aflição que nunca houve e nunca haverá, o Senhor irá recolher 492 mil escolhidos por morte natural e mais 167.080, os quais serão mártires. E aí, restarão vivos somente 5.500, os quais serão os arrebatados. Agora, uma observação. O número daqueles que o Senhor irá recolher por morte natural estão arredondados. Porém, o número dos mártires, eu fiz questão de falar exatamente quantos são. Mas por que os de morte natural são arredondados? Para que fique mais fácil de que eles sejam mentalizados. Outra observação. Quando eu falo em morte natural, isso inclui também a morte através de tragédias, como, por exemplo, terremotos, tsunamis,